A Europa está atualmente no período de verão e vem sofrendo com uma onda de calor no lado ocidental. Temperaturas de mais de 45 graus assolam países como Portugal, que registrou 46,3 graus, e França e Reino Unido com 40 graus. As chuvas pararam de cair, causando a seca de terras agricultáveis e de rios, facilitando o avanço das queimadas. Os rios secaram tanto que já é possível até caminhar pelo leito dos rios. No rio Po, na Itália, é possível ver carcaças de navios naufragados. Em outros rios, é possível ver inscrições feitas em pedras com os anos em que o rio baixou de nível até um ponto insustentável para a agricultura. No rio Elba, que passa pela República Tcheca e pela Alemanha, foi esculpida em uma pedra a seguinte frase: "Se você me vir, chore". Mas o que isso tem a ver com uma possível nova onda de inflação no mundo? E no Brasil? É o que vamos entender a partir de agora, em 3 tópicos que mostram os riscos que a Europa está enfrentando. Desde o dia 8 de agosto, uma forte onda de calor castiga a Europa Ocidental. Em Portugal e Espanha, mais de 600 pessoas já morreram em decorrência do calor. Na França, milhares de pessoas foram evacuadas de suas casas devido aos incêndios florestais que espalham cinzas pela atmosfera. No Reino Unido, foi emitido um alerta sobre a alta temperatura. Uma das consequências dessa onda de calor é a evaporação dos reservatórios de água que abastecem as populações. Na Espanha, enquanto a média do verão na última década foi de 66% de capacidade, em agosto de 2022, a capacidade total dos reservatórios caiu para 44%. Um dos principais rios da Europa é o rio Reno, que conecta os Alpes ao Mar do Norte, sendo o segundo rio mais longo da Europa, depois do rio Danúbio. O Reno é uma importante artéria fluvial utilizada pela Alemanha para o transporte de petróleo, produtos químicos, coque e carvão, que é muito utilizada pelas usinas termoelétricas. Mas, com o baixo nível do rio, os barcos estão sendo obrigados a transportarem menos cargas e até a interromperem o transporte, pois a altura do nível da água chegou a míseros 37 centímetros, sendo que a média é de 2 metros. Ou seja, com 37 centímetros, apenas embarcações leves conseguem navegar. Sem considerar que, historicamente, o mês em que o nível do rio fica mais baixo é outubro, ou seja, o cenário tende a piorar caso não chova. Essas cargas precisam ser distribuídas por outros modais, como o ferroviário, só que os trens já estão com capacidade máxima e o transporte rodoviário é insuficiente, pois para substituir uma barcaça com grãos é preciso 40 caminhões. A consultoria britânica Capital Economics estima que a crise fluvial aumenta a chance de recessão da Alemanha e pode reduzir o PIB do país em 0,2% até o fim do ano. Alguns países ainda possuem usinas nucleares, porém, elas demandam muita água para o resfriamento dos reatores. Mas com a falta de água atual, algumas usinas tiveram que ser desativadas, forçando os países a importar energia elétrica, contribuindo para a alta dos preços. Segundo esta reportagem, o preço do gás natural na Europa pode disparar até 60% no inverno, diz a Gazprom, que é a empresa estatal russa que distribui o gás para a Europa. Lembrando que a Rússia já está fornecendo gás em quantidade reduzida devido à guerra na Ucrânia. O calor também está afetando a agricultura, secando plantações e estoques de pastagens que servirão para alimentar o gado no inverno. Segundo Joachim Rudwick, presidente da Associação Alemã de Agricultores, se não chover bastante e logo, tememos que os rendimentos da colheita possam ser reduzidos em até 30% ou 40%. Outra consequência grave causada pelo calor são as queimadas. O Serviço de Monitoramento Atmosférico Copérnicus da União Europeia informou que, em agosto de 2022, bateu o recorde de incêndios florestais no sudoeste da Europa, com diversos casos em Portugal, Espanha e França, sendo 74 km² só na França. Isso tudo levou os governos a tomarem medidas de austeridade, como proibir o uso de mangueiras para regar jardins,
lavar carros, encher piscinas e passeios turísticos de barco. E além disso tudo, a crise energética que foi falada anteriormente também afeta a produção de fertilizantes, forçando agricultores ao redor do mundo a usar ainda menos fertilizantes que contêm nutrientes cruciais para o cultivo de alimentos. O aumento dos preços do gás e da energia reduziu 25% da capacidade de fertilizantes nitrogenados na Europa. Isso afeta a capacidade de produção e, consequentemente, o preço final dos produtos aos consumidores. E qual é o impacto disso tudo na economia? Você acertou se falou em inflação. Alguns analistas de mercado já esperam que a Europa sofra com a inflação a partir do final de 2022, que é justo a época de inverno, em que a sociedade consumirá mais energia e gás para o aquecimento e também os estoques dos produtos colhidos na safra deste ano complicado. E qual o impacto no Brasil? Veja por si só esses indicadores financeiros. Segundo o IBGE, a inflação brasileira começou a cair em julho. Ela continua bastante acima da meta, porém o mercado entende que já atingiu o seu topo. O índice Brasil CDS, que mede o risco Brasil, atingiu o topo em julho, e a partir daí caiu bastante, indicando melhor percepção a respeito do mercado acionário do Brasil. A taxa dos títulos públicos também começou a cair, indicando também a queda da inflação e, consequentemente, a queda ou pelo menos a estabilidade da taxa de juros. Todos esses fatores contribuíram para que o nosso Ibovespa subisse impressionantes 18%, quase sem parar por um mês, do dia 15 de julho até 18 de agosto. Mesmo numa época de caos, o mercado surpreende, principalmente os que acharam que ia cair mais ainda e entraram short no mercado. Com todas essas perspectivas negativas, é bem provável que o mundo, e principalmente a Europa, sinta uma inflação a partir do final de 2022. Como o Brasil importa muitos produtos, podemos sentir essa inflação por aqui também, mas é bem provável que fique no máximo na casa dos 12%, como vimos atingir em abril. Em relação ao Ibovespa, é possível que não tenhamos uma queda muito grande novamente, principalmente porque já estamos vivendo o caos. Ou seja, já sabemos o que pode acontecer e os governos já estão tomando medidas para combater a inflação. Não é como antes da pandemia, quando algo inédito aconteceu e ninguém estava preparado. Nesses casos, é como se diz no mercado financeiro, já está precificado, já está no gráfico. De qualquer forma, é sempre importante recomendar que tenhamos a carteira de investimentos sempre balanceada, com ativos de risco e também mais estáveis. E é claro, sempre mantendo a reserva de emergência.